Você aprendeu a transar com atrizes, não com mulheres reais. E isso não é sua culpa. Foi assim que te ensinaram. A maioria dos jovens hoje começa a vida sexual com vídeos na internet. Parece inofensivo, mas não é. Sabe aquele momento em que você está com alguém e sente que algo não encaixa? O corpo está lá, a situação também, mas a sensação é de que você está repetindo algo que viu, não vivendo algo que sente. Isso acontece porque o que você viu por tanto tempo moldou seu jeito de pensar. Você acredita que sabe o que está fazendo, mas no fundo está só copiando um roteiro. A pornografia virou a principal forma de aprender sobre sexo. Só que esses vídeos não mostram como uma mulher realmente reage ao toque, ao tempo, à relação. Eles mostram como ela deve fingir estar gostando. E isso gera confusão. Muita gente acha que está dando prazer quando, na verdade, está só seguindo um padrão repetido. Hoje, você vai entender o que nunca te contaram. Vamos mostrar como a pornografia criou ideias erradas sobre o que uma mulher sente. Vamos explicar por que isso atrapalha sua vida sexual, sua confiança e seus relacionamentos. E mais importante, vamos ensinar como mudar isso. Você não precisa repetir o que viu. Você pode aprender algo real. E quando aprender, tudo vai fazer mais sentido. Você nunca pensou nisso, mas quase todos os vídeos adultos seguem o mesmo modelo. Uma pessoa domina, a outra obedece. Tudo acontece rápido, sem conversa, sem pausa, sem variações reais. É sempre direto, intenso e automático. Esse padrão se repete tanto que o cérebro começa a achar que é assim que tem que ser. E aí vem o problema. Você tenta repetir isso com alguém de verdade, e não funciona. Ela não reage como nos vídeos, não tem o mesmo ritmo, não parece envolvida. E você começa a duvidar de si mesmo, achando que tem algo errado com seu jeito. Mas o erro não é seu. O erro é ter acreditado que aquilo era real. Um estudo feito com centenas de homens mostrou que, quanto mais vídeos assim eles assistem, mais acreditam que as mulheres sentem prazer com qualquer tipo de toque. Só que, na prática, o corpo feminino responde de forma muito mais complexa. Inclusive, existe um tipo de resposta que só acontece quando a mulher sente confiança com quem está. Isso nem é mencionado nos vídeos. Freud tentou entender isso há mais de 100 anos. Chamou de continente negro, porque não conseguia explicar como o desejo feminino funcionava. Hoje a gente sabe, não é só o corpo, tem o tempo, o ambiente e a relação. E nada disso aparece nesses vídeos. Muita gente acredita que o desejo feminino funciona igual ao masculino, mas isso não é verdade. O homem costuma reagir ao que vê. Uma imagem ou um vídeo já é suficiente para despertar interesse. Com a mulher, é diferente. O que ativa o corpo dela não vem de imagens, vem de situações, de como ela se sente com a pessoa, de como o ambiente está, de como foi o dia. Em várias pesquisas, mulheres relataram que o que mais influencia a vontade de se envolver não é a aparência do outro, mas sim a atitude, o tom de voz, o jeito de se aproximar. Até o cheiro da pele conta. Não é perfume, é o cheiro natural do corpo. Existem também reações inconscientes que acontecem quando o cérebro associa segurança com interesse. Uma mulher só se entrega quando sente que pode confiar. Além disso, para muitas delas, a excitação depende de uma sequência de coisas pequenas que se somam. Um elogio sincero, um toque calmo, um olhar firme. Isso não aparece em sites adultos, porque ali tudo é acelerado. Mas na vida real, o tempo e o contexto fazem toda a diferença. Homens que entendem isso conseguem criar conexões mais verdadeiras. Eles param de tentar impressionar com aparência e começam a prestar atenção no que realmente importa. O jeito como a mulher se sente naquela situação. Na maioria dos vídeos adultos, o foco está no homem. Ele decide o ritmo, a posição e o fim. A mulher quase sempre aparece apenas reagindo. Isso passa a ideia de que ela está ali só para confirmar que o homem é bom de cama. O prazer dela serve como validação. Quando ela geme, ele se sente poderoso. Quando ela aceita tudo, ele se sente no controle. Isso não mostra o que ela quer, só mostra o que ele gostaria que ela quisesse. O problema é que esse padrão afeta o jeito como muitos homens enxergam a realidade. Eles acreditam que, se copiarem aquelas ações, terão a mesma resposta. Mas não funciona assim. Tem mais. Vários vídeos mostram mulheres chegando ao orgasmo em poucos segundos, sem estímulo suficiente. Isso não é comum, é montagem. O corpo feminino precisa de tempo, foco e comunicação. Em testes neurológicos reais, foi observado que o cérebro da mulher responde de forma diferente quando ela está fingindo prazer. O corpo ativa outras áreas, ligadas à atuação e não ao prazer genuíno. Quando isso vira rotina, o relacionamento perde valor. A mulher passa a sentir que está sendo usada, e o homem
homem não percebe, porque acha que está tudo bem, mas não está. Ela não está participando. Ela só está ali para não decepcionar. Isso não é desejo, é desconexão. Hoje em dia, muitos casais continuam juntos, mas não se conectam de verdade. Eles se tocam, se beijam, têm relações, mas não sentem quase nada. Parece intimidade, mas é só repetição. Eles fazem o que acham que devem fazer, sem vontade, sem curiosidade, sem mudança. Um exemplo comum: o casal que transa toda semana do mesmo jeito, no mesmo lugar, com os mesmos gestos. Depois de um tempo, isso não estimula mais ninguém. E ainda assim eles continuam, como se fosse uma obrigação. Muita gente acha que fazer bastante é sinal de satisfação, mas na prática, isso não quer dizer nada. Existem pessoas que fazem muito, mas não se divertem com isso. Só fazem por pressão, por rotina ou para evitar briga. Pesquisas mostram que quando a relação vira um hábito repetido, o cérebro começa a reduzir o interesse. A dopamina, que é um dos hormônios ligados ao prazer, cai. O corpo até responde, mas a vontade diminui. Isso explica por que tanta gente perde o desejo com o tempo, mesmo tendo alguém ao lado. Não é falta de amor, é falta de estímulo novo, de escuta, de presença real. O erro é tentar manter a quantidade sem mudar a qualidade. Só o toque não resolve. O que ativa o interesse é a atenção ao momento, não o número de vezes. As pessoas fingem durante o sexo. Isso acontece mais do que se imagina. Algumas mulheres fazem sons ou expressões para mostrar que estão aproveitando, mesmo quando não estão. Elas fazem isso para não criar desconforto, para acabar logo ou para evitar uma conversa difícil. Alguns homens também entram nesse jogo. Tentam copiar tudo o que já viram em vídeos. Fazem movimentos exagerados, dizem frases forçadas, agem como se tivessem total controle. Só que, por dentro, estão inseguros. Pensam mais no que devem fazer do que no que realmente estão sentindo. Esse comportamento se repete porque existe uma pressão dos dois lados. Ninguém quer parecer ruim. Ninguém quer ouvir que não foi bom. Então as pessoas atuam, cada uma no seu papel. O problema é que, nesse processo, ninguém presta atenção no que o outro está demonstrando de verdade. Um estudo recente mostrou que boa parte das mulheres já fingiram prazer, mesmo sem ter estímulo suficiente. Isso não acontece por maldade. Acontece por medo de julgamento ou de gerar conflito. Do outro lado, muitos homens se sentem perdidos, porque acreditam que está tudo bem. O ciclo continua, sem melhora. A solução começa quando ambos param de fingir e começam a se escutar com atenção. O sexo deixa de ser uma tarefa e passa a ser uma troca real. O desejo feminino não é algo que aparece do nada. Ele se manifesta por sinais que muitas pessoas não aprendem a perceber. Não é só o corpo que reage, é o contexto, o momento e a forma como a outra pessoa age. Para entender isso, é preciso prestar atenção ao que está acontecendo ao redor e dentro da relação. Por exemplo, a respiração dela muda quando está interessada. Pode ficar mais rápida ou mais profunda. Os olhos também revelam muito. Se ela mantém o olhar, se desvia, se pisca de um jeito diferente. Muitas vezes, o desejo não vem acompanhado de palavras, mas sim de gestos pequenos, que indicam interesse ou desconforto. Entender essas mudanças ajuda a construir uma conexão verdadeira. O que realmente importa não é só o toque no corpo, mas a intenção por trás do toque. Se você está com pressa ou pensando em outra coisa, isso é percebido e bloqueia a reação. Por outro lado, quando há atenção, cuidado e presença, o desejo cresce. Esse desejo é algo que se constrói junto. Não acontece automaticamente. É como uma conversa que acontece sem palavras, onde cada gesto tem um significado. Hoje, muitas pessoas têm o olhar condicionado por estímulos rápidos e superficiais. Isso acontece principalmente pelo consumo constante de imagens e vídeos que oferecem prazer instantâneo, sem profundidade. Essa exposição frequente reduz a capacidade de perceber detalhes, emoções e verdadeiros sinais de interesse. O resultado é uma sensibilidade prejudicada, que dificulta o entendimento do que realmente importa na relação íntima. Para reverter isso, existem práticas simples que ajudam a reprogramar o olhar e a forma de se relacionar. A primeira é a masturbação consciente. Diferente da busca por satisfação rápida, essa prática exige prestar atenção nas sensações, explorar sem pressa e entender o que realmente gera prazer. Isso treina o cérebro a reconhecer estímulos mais sutis. Outra ferramenta é a observação sem objetivo. Isso significa olhar para a parceira ou parceiro sem pressa, sem a intenção de avançar para o sexo. Apenas perceber a expressão, o movimento, o jeito de ser. Isso ajuda a desenvolver empatia e presença. Por fim,
Assim, conversar abertamente sobre o que cada um sente, deseja ou teme é fundamental. O sexo deixa de ser uma tarefa ou um cumprimento de expectativas e passa a ser uma troca verdadeira, onde ambos escutam e respondem um ao outro. Esse processo melhora a conexão e traz uma vida íntima mais satisfatória. A base do desejo de verdade está na presença. Não basta estar perto fisicamente, é preciso estar atento, disponível para perceber o que o outro sente, reage e quer. Essa presença cria um espaço seguro, onde o prazer pode surgir naturalmente. Quando as pessoas se sentem à vontade, deixam de lado as atuações que o costume e a pressão social impõe. O prazer, nesse momento, deixa de ser um desempenho e vira uma necessidade real, feita de momentos de entrega e aceitação. É importante entender que o prazer não é só um objetivo a ser alcançado, ele é também um momento de vulnerabilidade, quando duas pessoas se mostram como são, sem medo de julgamentos ou erros. Essa vulnerabilidade compartilhada fortalece a conexão e torna o ato sexual algo profundo e humano. Muitas vezes, o que bloqueia esse processo são as expectativas criadas por padrões falsos. Quando as pessoas param de atuar para corresponder a essas expectativas, o outro também para de fingir, e é aí que algo novo pode acontecer, o encontro verdadeiro. Se você quer transformar sua vida íntima, desligue as imagens e sons que aprisionam sua mente. Pare para escutar o corpo do outro, suas reações reais e também o seu próprio. Essa é a chave para que o desejo volte a ser humano e genuíno.